Guilherme Arana na mira do Corinthians para 2024. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora falar agora sobre Guilherme Arana, informação exclusiva. Posso contar para vocês que o Corinthians está de olho na contratação do lateral esquerdo. Detalhe, Arana tem contrato com o Atlético Mineiro apenas até dezembro de 2024. Isso significa que se ele não for vendido na janela do fim desse ano, vai poder assinar um pré-contrato a partir de julho do ano que vem para deixar o Galo de graça. As tratativas por parte do Atlético para prorrogação do contrato já acontecem há algum tempo, mas não houve avanço. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Fernando Garcia, que é empresário do atleta, e também com o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Galo. Fernando Garcia nega ou diz desconhecer qualquer interesse do Corinthians em relação ao Arana. Posso assegurar, com uma fonte importante do Corinthians, que existe a intenção de contratá-lo, até porque o Timão está bem insatisfeito com seus dois laterais. O Fábio Santos, que é o titular, e o Bidu, que é o seu reserva imediato, não agradaram. E a ideia para 2024 é ter um jogador de peso. O Arana super identificado com o clube, jogador revelado no próprio Timão. Conversei também com o Rodrigo Caetano. Rodrigo assegura que a boa relação que ele tem com os representantes do atleta, no caso o Fernando Garcia e o Guilherme, fazem com que ele imagine a prorrogação desse contrato de forma, nos próximos dias, nas próximas semanas, as partes tentam chegar a um acordo. Guilherme Arana, que se recuperou de contusão, voltou a ser titular absoluto e é peça importante dentro desse elenco do Clube Atlético Mineiro. Queria saber do torcedor do Corinthians, Guilherme Arana seria um nome interessante para a próxima temporada? Vale a lembrança de que o Timão passará por eleições no dia 25 de novembro. A gente conhecerá o novo presidente, de um lado, André Negão, do outro, Augusto Melo. Nossa equipe aqui da Band separou algumas imagens de bastidores do Atlético, que a gente quer falar sobre isso aqui agora. E eu quero entrar até numa questão interna também do Atlético para falar dentro de instantes. Mas vamos conferir aí, veja. 36 mil pessoas lá dentro, esperando a gente. Rua de Fogo, caralho! Vocês conquistaram isso! Hoje, vamos em busca, no mínimo, do G5 ou G6. Vamos encostar nesses caras lá em cima. Intensidade pra jogar! O gol não vai sair a hora que a gente quer! Vai sair se a gente for buscar! Do primeiro ao último minuto! Não tem pra eles! É a nossa casa! A nossa arena! A nossa rua de fogo! Os individuais em alguns lances nós fizemos errado, certo em alguns lances, mas somos uma equipe. Então nós temos que saber que algumas coisas que nós vamos fazer podem dar certo e a gente aplaudir, mas aplaudir quando nós não fizermos certo. Aí é que é importante. Seu comando, eu preciso que vocês saibam que a dificuldade é grande, que a gente vai fazer, mas que quando não dá certo é o momento de se ajudar. Não no momento de fazer o gol. No momento, tapinha nas costas, todo mundo quer receber. Então precisamos de incentivo, precisamos de... errou, dá de novo, vai de novo. Façam, vocês podem, têm qualidade para isso. Isso aí, tá? Não, eu fui acima de... Ó, eu levei aqui... Foi na frente, zagueiro... Não, se fosse mais em cima de mim, eu ajeitava. Mas eu esqueci. Eu pedi a outra que ele chutou, pegou na trave. Também, é. Pô, mas ela veio muito linda pra chutar. Não, mas, mano, se tu pisa, essa é coisa linda, cara. Nossa, da porra. Eu acho essas imagens de bastidores, dessas aí, do jogador, do Paulinho com o Hulk e tal, troca de ideias, os caras vão pro vestiário, isso vale pra arbitragem também, tá? Embora eles neguem, quando eles têm algum erro no primeiro tempo e tal, no intervalo, eles têm acesso a tudo ali no vestiário, os jogadores também têm e tal. Eu não sei se isso aí foi antes ou depois. O gol foi no segundo tempo. O gol foi no primeiro tempo. Então isso aí era no intervalo. Agora, a questão da pré-eleição, eu não vou nem falar, que eu acho chatíssimo isso em qualquer situação, em qualquer clube, não necessariamente pro Atlético, porque esse tipo de coisa aparece só quando o time ganha. Eu nunca vi vazar uma pré-eleição dessas aí que os caras gritam, coach, pula porra e tal. Os caras falam, os caras. Uma vez eu tava com o CJ aqui, ele falou, Ave Maria, cheio de graça, Pai Nosso, aí depois ela que acaba de os caras, vamos lá, porra, vai ferrar os caras, dá na jugular dos caras e tal. Não aguento.
Isso é chatíssimo. Aí vem o Filipão, depois do Pracidelli, essa gritaria, xinga palavrão, Cristiano Nunes, a veia do pescoço dele até estoura. Aí vem o Filipão, conversa na resenha e tal. E o time dentro de campo tem sido competitivo, você pode ter certeza que não é por causa da gritaria. Então, HG, só mas falta assim, você falar que gosta de coach. Não, eu largo o programa e vou embora pra casa. Não. Você falar que gosta de coach. Não, muito pelo contrário, você me conhece. Mas eu queria falar a respeito do Filipão, que uma frasezinha me chamou a atenção, que é: se você errar, tente novamente. Porque é o ganho da confiança. Tente outra vez. É o ganho da confiança. Ganhou a confiança. Porque isso não vinha acontecendo. Que eu acho que a gente não pode esquecer o que foram os 10 primeiros jogos do Filipão. Que foram jogos inconstantes e de extrema falta de confiança. Ou seja, o Atlético hoje chegou num ponto que o próprio treinador fala: se você errou, tente mais uma vez, tente novamente, vai que vai dar certo. E tem sido isso. O time vem ganhando essa confiança e vem demonstrando isso dentro do campo. Ainda não é um futebol de encher os olhos, mas é um futebol de resultado. E o resultado era o que o Atlético precisava, principalmente para voltar a tentar algo maior dentro da competição, de voltar ao campeonato que o Atlético deveria estar disputando desde o início da competição. O Valu sempre destacou isso, que eu gosto de ressaltar isso, que é importante. O Valu sempre pregava: o campeonato que o Atlético está disputando hoje não é o campeonato dele. E agora, aos poucos, o Atlético volta a disputar um campeonato que é o campeonato dele, que foi o ganho da confiança e, principalmente, um sistema defensivo forte e que tem a cara do seu treinador. Gostaria de ouvi-lo, Thiago, você que é um cara adepto da gritaria, tapa na cara e dedo no olho. Cara, a preleção que eu mais gostei na vida é a do... Nunca vi, mas foi contada. Vanderlei Luxemburgo com Gladstone, que é de entregar a fralda e a taça de campeão, né? A faixa de campeão. Faixa. Essa eu gostei, eu achei bem sacada e inteligente. Mas eu não gosto muito dessa gritaria pré-jogo, não. Eu não acho que isso aí faz nenhum tipo de mudança no ânimo do jogador, sabe? Senão o América não estava nessa situação. Exatamente. E tem um caso que pra mim é emblemático, que o torcedor não gosta, fica pé da vida com o cara, que é o Diego Costa, acho que numa preleção do próprio Cristiano. Ele fica meio alheio, meio viajando. Rindo, inclusive. Rindo. Eu acho que os jogadores muitas vezes não pensam tão Então, bem. mas aí diz mais contra o Diego do que contra o Cristiano. Eu achei engraçado, muito inclusive, na mais, oportunidade, mas eu até postei no Instagram. Muito mais. É desrespeito ao cara. Se você fizer uma coisa dessa comigo enquanto eu tô falando aqui, eu vou achar você um cara babaca. E eu achei o Diego um cara babaca. Você lembra, Ele foi um cara babaca. Você lembra uma do Lucha? Que o Lucha tava fazendo, aí o Lucha fala, pica pro céu e tal. O Ricardo Rocha começou a rir. Foi no Cruzeiro. Foi no Cruzeiro. 2021. Então, mas ali é uma ação de riso. Agora, ali o Diego era uma ação de ironia. Tá falando aí, Deboche. aqui, o Thiago tá aqui falando e eu vou ficar aqui assim, ó. Eu não sei se é tão eficiente a ideia do Cristiano Nunes fazer aquilo. É sabe? zero eficiente pra mim, Thiago. Ele e qualquer um, na verdade. Então, aí não essa estou é a realidade, desmerecendo o trabalho também dele. acho, tô contigo. Porque eu acho que a preparação toda feita pela equipe já foi. Mas eu entendo, eu respeito, apesar também de ser uma coisa que só viraliza quando vem vitória ou título. Por exemplo, o lance da fralda com o Gladstone ficou sensacional. É engraçado. Porque o Cruzeiro foi campeão. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Se não tivesse sido, cara, uma história que teria ficado perdida. Talvez sairia em alguma biografia, mas eu acho que essa questão da preleção, é muito mais uma cultura do nosso futebol e pra mim tá tudo certo. Deixa eu te falar um negócio, a gente jogava no time da MCE uma época aí, viajava, ia pro interior, a gente não, porque eu nunca fiz parte dessa panela, né? Panela, de fato da MCE, é uma grande panela. Essa é igual o jogo no Mineirão, enfim, não vamos entrar nessa seara agora. A MCE é uma grande panela, infelizmente, não deveria, mas é. Mas enfim, a gente foi fazer um jogo aí esses dias, e era num campo aqui e tal, e o treinador era o Carlinhos, que foi cinegrafista da Globo, acho que foi cinegrafista da Globo, Carlinhos. A gritaria, você não consegue entender o que ele fala. Pois é. E aí, como é que você se anima naquilo? No fim, eu ficava meio que segurando quando eu ri. Você era o babaca, então. Eu era quase um babaca, como disse o Elton, porque eu não conseguia entender o que ele falava. Ele começava... E a veia pulsava aqui. Meu Deus, o Carlinhos vai passar mal. Eu tenho muita preguiça disso. Eu não consigo entender Eu tenho preguiça disso porque eu me apego mais ao conteúdo, Thiago, do que a forma.
o conteúdo diz muito, né? O que o cara diz. Eu não estamos aqui separando um espaço para discutir se deve ou não gritar, não é isso não. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente separou aí, mas não é isso que tem feito o Atlético ser mais competitivo, né? Talvez seja mais pelas palavras do Filipão, pelo trabalho do dia a dia, do que propriamente por gritaria do Pracidelli, do Cristiano Nunes e tal. Não, com certeza, viu, Everton? Porque eu também sou totalmente contra esse tipo de preleção, porque imagina, vai começar o programa aqui, o diretor de jornalismo entra no estúdio, vamos, Everton, vamos, galera, vamos pra cima. Isso é uma coisa de acabar no ostracismo, mas tem gente que gosta, né? Enfim, mas eu acho que o Atlético aí, eu sou mais na linha do Filipão ali, fala duas frases ali, vão jogar, quem tá com tesão vai entrar no jogo querendo vencer ou não, que gritaria não adianta em nada. Eu acho que agora o time do Atlético ele tem mais a cara do Filipão, a gente nunca vai ver um time... Nunca não, né? Dificilmente vamos ver um time do Filipão aí com futebol totalmente vistoso, mas a gente vê uma equipe que busca o resultado, tanto que a vitória contra o Botafogo e também no último sábado contra o Cuiabá é a cara do Filipão. É aquele 1-0, um time mais coeso, consegue concentrar mais a bola e não tomar tanto sufoco como o time do Atlético tomava antes com o Cudê. Eu acho que agora o Atlético está numa crescente, vai melhorar ainda mais, vai ser um time ainda mais coeso e tudo, né? Quando todos os jogadores estiverem em sintonia. E como o Filipão também fez bem ao futebol do Paulinho. Se a gente for ver o Paulinho, ele com o Cudê, ele fazia gols, mas não estava jogando tanto assim, né? Hoje vive esse é o melhor momento com a camisa do Atlético. Eu acho que a tendência é crescer ainda mais, Everton. Eu também acho que a tendência é crescer ainda mais. Até porque tem uma questão, eu sou muito apegado, Elton, embora totalmente contra esse estilo coach, eu sou muito apegado à parte mental do esporte como um todo. A parte mental, para mim, diz muito. Né? O desequilíbrio que há no comportamento, por exemplo, de atletas brasileiros em Olimpíadas, me incomoda um pouco, e isso vale para o futebol, obviamente. Você trabalhar o aspecto mental. Muito elogiado o Palmeiras do Abel, porque dizem que o Abel tem essa facilidade. Eu não acho que o Palmeiras é só isso, né? Porque se eu achar que é só isso, eu vou desmerecer o trabalho da direção, o trabalho do diretor, as contratações bem feitas, a parte técnica, a parte tática, né? Mas a questão mental tem uma importância absurda. Sim. E eu acho que o Filipão, pelo menos nesse aspecto, é um cara que sabe trabalhar muito bem a cabeça dos atletas. E aproveita para falar do Hulk. Falou, Paulinho, você não pisou na bola ali, irmão, para eu arrematar? Sim. Não, eu concordo com você a respeito dessa questão do Filipão, que ele tem esse trato muito grande com os jogadores, não só de agora, mas se a gente... Nós que estamos mais velhos, conhecemos o Filipão de mais anos. Forte da carreira, anos e anos, né, Valor? Assim, desde 95, quando a gente acompanha ele, 94, 95, no Grêmio, até no próprio Criciúma tem esse apelo muito emocional. E eu queria falar também, já que você falou a respeito de emocional, ainda bater na tecla, que é uma tecla importante, a tecla mental do Paulinho, dar ele como exemplo. O Paulinho, que perdeu o gol, que muitos torcedores do Atlético falam a respeito do gol que ele perdeu lá em São Paulo diante da equipe do Palmeiras. Quando acabou a partida, o Paulinho não se escondeu. O Paulinho foi para frente das câmeras e deu entrevista. Isso demonstra o aspecto mental que ele tem para tratar uma dificuldade. Na dificuldade, ele não colocou o rabinho entre as pernas e fugiu. Muito pelo contrário, ele deu entrevista. Depois vem esse momento Paulinho que estamos vivendo. O cara fez gol contra a equipe do Bahia e foi vaiado. Vou falar 1 milhão de vezes isso. 1 milhão de vezes. Acho que eu vou lembrar disso. Rotativa, eu acho que eu vou lembrar disso na temporada que vem. E quem vai o Paulinho, Elton? Quem vai o Paulinho não entende nada, exatamente nada sobre esse futebol, esse esporte que se joga com o pé. Como que chama? Futebol. Lembrei, isso. Então, exatamente isso, a respeito dessa força mental que ele teve para superar tudo isso, Palmeiras, vaia por parte de alguns torcedores contra o Bahia e depois ser o cara da Arena Paulinho. E o Hulk e o Paulinho, eles vão se entendendo cada vez mais. Eu acredito que a gente terá nas próximas rodadas, esses 14 jogos que temos, um Paulinho melhor e ainda um Hulk melhor. Então o torcedor atleticano pode sim criar ótimas expectativas para essa dupla aí ao decorrer da temporada. Só uma coisa que o Elton falou, e é rapidinho mesmo, eu acho tão ignorante o torcedor que atribui ao Paulinho a eliminação na Copa Libertadores, porque assim, é tão lamentável, porque o time não cria oportunidades. Aí quando ele cria uma em 180 minutos, o torcedor atribui a eliminação ao cara que não conseguiu convertê-la. Cara, a responsabilidade naquele momento era de quem não conseguia fazer aquele time com aqueles jogadores criar oportunidades. Então, para mim, o responsável pela eliminação do Atlético
foi o senhor Luiz Felipe Scolari. O Paulinho cometeu erros, como outros jogadores cometeriam, mas ele não foi, em momento algum, responsável pela eliminação do Galo. Então, se você acha que foi, você também é ignorante, além de não entender nada de futebol. Que isso, mas é muita agressividade, mas... Atlético não quer vender Arana e renovação é prioridade. Lateral esquerdo do Galo estaria na mira do Corinthians, seu ex-clube. O Atlético não quer negociar o seu lateral esquerdo, Guilherme Arana, que seria desejo do Corinthians. O Galo já começou a conversar sobre a renovação de contrato com o jogador. Titular absoluto do Galo desde 2020, Arana voltou ao time nesta temporada após se recuperar de grave lesão no joelho e é uma das principais peças da equipe. O Atlético não recebeu sondagem pelo jogador e não tem interesse em negociá-lo no momento. Enquanto isso, o clube já começou a conversar com a gente sobre a renovação do contrato. Arana tem vínculo com o Galo até dezembro de 2024. Aos 26 anos, Arana é titular absoluto do Atlético sob o comando de Filipão. Desde que se recuperou da lesão sofrida no joelho em setembro de 2022, só ficou de fora quando cumpriu uma suspensão após ser expulso no Brasileiro. Arana foi formado pelas categorias de base do Corinthians e foi destaque do clube ainda no Sub-20, até ser promovido ao time profissional. O lateral tinha apenas 16 anos quando chegou ao elenco principal do clube paulista. O Corinthians teria interesse em contratá-lo, já que o time passa por dificuldades na posição.